Olá, boa noite, tudo bom? Vamos à nossa aula de hoje. Eu sou o professor Web Cavalcante. Essa é uma aula de matemática para o CAPA. Aula 35 e 36, sólidos de revolução. Apresentaremos alguns conceitos sobre sólidos de revolução, introduzir a ideia dos sólidos formados por revolução, cilindro, cone e suas propriedades, identificar seções em sólidos. Na aula anterior vimos o que, professor? Na nossa aula anterior nós vimos volume, tá certo? O que é o volume? 1/3 da área da base vezes a altura. Esse é o volume. Está aqui uma imagem do Museu do Louvre, em Paris. Ele tem essa cúpula como uma pirâmide, ok? Então, o que é o volume da pirâmide? Área da base vezes a altura. 1/3 desse valor. Sólidos por revolução. Então aqui tem alguma coisa chamada de cone, um formato cônico do temaki, o temaki, né, para aqueles que são mais familiarizados, é um dos segredos do seu sucesso. Então, utilizando aí a matemática volumétrica para resolver as ideias, né, do nosso dia a dia. Então, um dos principais motivos para fazerem o temaki, se for usar no Brasil, é a forma cônica, que deixa as coisas tudo organizadinhas. O cone é um exemplo de sólido de revolução porque é possível obter um cone por um sólido de revolução. Então você tem um triângulo, uma forma de triângulo. Ao você rodar ele, você vai formar esse cone, ok? Aí temos outros exemplos aqui. Então se você tiver aqui metade, um triângulo aqui, tá certo? Um triângulo isósceles, você girar ele, você forma esse tipo de figura, né? Então, se tiver aqui uma composição de duas figuras, que é um retângulo mais um trapézio, você forma essa figura e assim sucessivamente. Dentre os sólidos mais conhecidos, então, nós temos aqui o nosso retângulo, que ao girar ele, o retângulo, ele forma um cilindro, tá certo? E o cilindro, ele tem o quê? Isso, ele tem duas áreas circulares embaixo e a área lateral é um retângulo. Então, a área do círculo é πr ao quadrado, a área da lateral é 2π vezes r vezes a altura, ou seja, aqui é 2π vezes o raio vezes a altura. E a área total é o quê? A soma das duas, né? A área lateral mais a área da base. A área da secção meridiana. O que é secção meridiana, professor? Corte ao meio. É 2r vezes h. E o volume é a área da base vezes a altura. Nós temos também o cone por revolução, que é um triângulo aqui, tá certo? Retângulo. Se você gira ele, você obtém esse objeto, ou seja, esse objeto tridimensional. E você tem aqui os catetos dele. Observe aqui, ó. Aqui nós chamamos de geratriz, né? Geratriz. E nós temos aqui 2πr aqui embaixo. E aqui é um círculo, certo? Assim como no cone no cilindro nós também tínhamos um círculo como área da base, aqui também nós temos a área da base como círculo. E aqui também tem todas as ideias, ó. Triângulo retângulo, h ao quadrado, mais r ao quadrado, mais g ao quadrado. É nosso triângulo retângulo. A área da base é um círculo. A área da superfície lateral é um setor circular, que é esse pedacinho aqui. A área total é a área lateral mais a área da base. A área da secção meridiana é o triângulo isósceles que a gente tem aqui. Tá? Então, se você cortar ele aqui, a secção meridiana vai ser esse pedacinho aqui. Tá bom? E aí, continuando aqui, nós temos volume. O que é o volume? 1/3 da área da base vezes a altura. Lembrando que aqui atrás o volume é a área da base vezes a altura. Por que é 1/3, professor? Porque segue a mesma ideia das pirâmides, certo? Como num cubo nós temos a área da base vezes a altura como volume, e para a pirâmide nós temos 1/3 da área da base vezes a altura, o cone também é 1/3 da área da base vezes a altura de um cilindro com a mesma altura dele, tá certo? E o ângulo do setor central, que é esse ângulo θ aqui em cima, é dado por 2π vezes r sobre g, que é a nossa geratriz aqui, tá? Essa lateralzinha aqui. Vê o exercício número 1, né? As figuras mostram um cilindro reto A e
de base A, de altura H e volume V. Em um cilindro reto B, de raio 2R, altura 2H e volume V, cujas laterais são retângulos, tal, tal, tal. Nesse caso, é correto afirmar que as áreas laterais SA sobre SB e VA sobre VB, que é o volume de A sobre o volume de B, vale quanto? Então vamos lá. Vamos calcular só as áreas laterais, colocar um sobre o outro, e calcular os volumes, colocar um sobre o outro. Então, primeira coisa, as áreas laterais. O que é a área lateral? 2πr vezes H. O segundo é 2πr vezes 2r vezes 2h. Então, as áreas laterais vai ser o quê? Cortando aqui as letras, corta π com π, r com r, h com h. Eu tenho 2 em cima e 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 sobre 8. Simplificando, 1 sobre 4. Simplifiquei por 2 em cima e por 2 embaixo, né? 2 dividido para 2 dá 1 e 8 dividido para 2 dá 4. O volume agora. O que é o volume? πr ao quadrado vezes a altura. Tá? E embaixo também vai ser πr ao quadrado. Só que o raio do segundo é 2r. Tá certo? Então vai ser π vezes 2r ao quadrado vezes 2, que é a nossa altura. Então vou ter aqui o quê? Cancelar todas as letras que são iguais. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8. Então vou ter 1 oitavo. Então a relação entre esses dois vai ser o quê? A relação das áreas vai ser 1 quarto das áreas laterais. E a relação do volume vai ser 1 oitavo. Tá certo? Então, o que cabe no VA vai ser 1 oitavo do que cabe no VB. Temos aqui uma alternativa encontrada para melhorar a circulação em grandes cidades e rodovias, é a construção de túneis, e a realização dessas obras envolve muita ciência e tecnologia. Um túnel em formato semicircular destinado ao transporte rodoviário tem dimensões conforme a figura. Então aqui está bem fácil para a gente, né? Tem 12 de largura aqui, ou seja, o diâmetro total, e 400 metros de comprimento. Observe aqui que o raio que a gente sempre utiliza é metade do diâmetro, certo? Qual é o volume em metros cúbicos do interior desse túnel? Então, vamos fazer o cálculo rapidinho aqui. Π vezes r ao quadrado vezes a altura. Esse é o volume. Então, a gente vai dividir por 2. Professor, por que vai dividir por 2? O volume não precisa dividir por 2. Nesse caso aqui, a gente só tem a metade. Tá vendo? O túnel não vai até a parte de baixo, ou seja, não é o nosso cilindro inteiro. E qual que é o cilindro? A área da base vezes a altura. A área da base é um círculo, então πr ao quadrado. Qual que é o raio? O raio é metade de 12, ou seja, 6. Então, π vezes o raio, que é 6 ao quadrado, sobre 2. Por quê? Porque eu só tenho a metade dela. Não tem a área inteira. Só a metade. Vezes o comprimento, que é 400 metros. Ficando assim, 7.200 π metros cúbicos. Resposta letra B. Exercício 3, sólidos de revolução. Vamos lá. Uma empresa deseja fabricar uma peça maciça cujo formato é um sólido de revolução obtido pela rotação de um trapézio isósceles em torno da base menor, como mostra a figura a seguir. As dimensões do trapézio são base maior igual a 15 centímetros e base menor igual a 7 centímetros. E a altura do trapézio é 3. Então ficou fácil para a gente. Se a altura do trapézio é 3, a gente já sabe que o raio é 3. Olha, beleza? O raio é 3, porque é a distância que vai do centro até a borda aqui desse trapézio que está girando para formar essa figura. Considerando-se que π é igual a 3 e que o volume em litros da peça fabricada corresponde a quanto? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: encontrar a altura, né? A altura aqui total. Então nós temos aqui que aqui é 15, certo? E aqui é 7. Então aqui é 15, aqui é 7. Subtraindo 15 de 7 dá 8, né? 8 sobre 2 dá 4. Então logo nós temos que a altura aqui é o ponto médio, né? Certo? Então, o raio é 3 centímetros, a altura é 4 centímetros. Logo, devemos ter o seguinte. O volume é o quê? Π vezes o raio ao quadrado, vezes 15, menos 2 vezes 1/3 de π vezes 3 ao quadrado, vezes 4. Por quê, professor? Porque aqui, ó, olha aqui, presta atenção. Daqui até aqui é 7, não é? Então, aqui nós temos uma pirâmide aqui em cima, ó. Uma pirâmide, professor? Não, nós temos um cone aqui em cima, certo? Então eu tenho que tirar, ó. Eu tenho esse volume todo, ele tem um cone aqui em cima e um cone aqui embaixo. Tem que tirar o valor desse cone aqui, certo? Então vai dar o quê?
vai dar exatamente 135 menos 24. Professor, por que esse 2 aqui? Porque são dois cones, ó, um cone em cima e um cone embaixo. O que é pirâmide? 1/3 de π vezes a, ó, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, que a altura aqui deu 4. Professor, relembra para mim por que aqui deu 4? Porque aqui é 15 e aqui é 7. Então tem um 8. Ou seja, 8 vai ser o quê? 4 nessa pirâmide aqui em cima e 4 na pirâmide de baixo. 4 nesse cone de cima e 4 no cone de baixo. Então, fazendo a multiplicação aqui, nós encontramos 135π no primeiro, encontramos 24π no segundo. Então, tudo isso aqui vai dar 111π. Como ele disse que o π vai dar aproximadamente 3, ou seja, para que a gente considerar 3, 3 vezes 111 vai dar 333 centímetros cúbicos e dá 0,33 litros. Ok? Não esqueça de fazer as atividades 35 e 36. Obrigado e até uma próxima aula.